Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a digitalização do ambiente de trabalho. A gente sabe que nos últimos anos a tecnologia trouxe benefícios que são inegáveis. Por outro lado, levantou questões importantes sobre a quantidade de vagas, sobre ética e sobre prática de vigilância sobre os funcionários. As empresas estão usando inteligência artificial para contratar, para rastrear a produtividade, prever comportamentos, para identificar padrões que poderiam indicar desmotivação, turnover, risco de segurança. E a gente precisa entender como fazer disso um ambiente saudável. A gente vai falar sobre o que está acontecendo e também sobre o que vai acontecer nos próximos meses e anos. Mas antes dessa conversa começar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics. Também fazer aquele convite para você entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Assinante tem mais conteúdo, mais informação e mais insights do nosso time. Rafael Coimbra, as empresas argumentam que inteligência artificial pode garantir maior eficiência, pode até ajudar a reduzir desigualdades ao avaliar desempenhos de forma objetiva, contratar sem vieses, na teoria, enfim, criar uma organização melhor. Mas quero saber de você se, considerando o que a gente viu até agora, a gente realmente teve benefícios. Nós estamos caminhando para um ambiente de trabalho onde tudo é medido, mas pouco se valoriza a individualidade, se é um pouco de cada, ou se até agora é mais buzz do que realidade. O que você acha, Rafa? Acho, André, que do ponto de vista das empresas, o ganho talvez tenha sido maior nesses últimos anos. O que a gente acompanhou foi uma digitalização dos trabalhadores de uma maneira geral, né? Independentemente do setor que a pessoa atue. Fato é que hoje é muito difícil alguém não estar conectado a um dispositivo. Pode ser um computador dentro de um escritório, pode ser um computador no home office, ou pode ser, por exemplo, um trabalhador autônomo de entrega ou de transporte, né? Um motorista. Esse profissional está conectado por meio de um dispositivo. E ao fazer isso, o trabalhador passa a ser quase que monitorado porque ele vira um número, ele vira um dado, ele vira uma informação que pode ser usada, como você falou, para que se mantenha a segurança da empresa, para que se saiba, né, quem está trafegando e que tipo de informação, e muito do ponto de vista do que as empresas vendem em termos de uso desse tipo de tecnologia, é para aumentar a produtividade, para serem mais justos com quem está produzindo mais e quem está produzindo menos. Mas, novamente, o que acontece aqui muitas vezes, André, é que o trabalhador, seja ele em qual setor for, ele não tem muito acesso ao que é medido. Em muitos casos, aí obviamente eu estou aqui indo para os mais radicais para exemplificar para quem está nos ouvindo, os trabalhadores simplesmente recebem uma nota, recebem às vezes um e-mail, olha, você foi desligado porque você não está rendendo de acordo com os algoritmos. Então eu acho que falta nesse processo uma transparência, uma comunicação maior sobre o que está sendo medido, o que é produtividade, por que você está recebendo uma nota assim ou assado, ou em que momentos você está sendo monitorado. Hoje você consegue saber onde uma pessoa está, né, geolocalizar aquela pessoa, você sabe se ela está teclando no teclado, o que ela está escrevendo, até o tom do discurso, algumas empresas avaliam para saber se a pessoa está sendo tóxica, se ela está adotando ali a linguagem adequada ao que a empresa se propõe. Então tudo isso precisa ser colocado de uma forma, na minha avaliação, transparente, para que se crie um senso de segurança psicológica. Afinal de contas, é de se esperar que essas pessoas estejam trabalhando em equipe. Muitas vezes isso não acontece, sobretudo nesse caso dos trabalhadores por aplicativo. A pergunta é: quem é meu chefe? É um algoritmo? Se eu tiver que reclamar ou questionar uma nota que foi dada a mim, a quem eu recorro?
essa sensação de desconexão, eu acho que é um risco também para as empresas, porque, na minha avaliação, essa produtividade ou essa estratégia, ela deveria ser comunicada como se todos fizessem parte de um mesmo objetivo, e se isso for colocado claro, todo mundo remaria naquela mesma direção. E aí, estando claro, eu acho que fica bom para todo mundo. Mas, novamente, em muitos casos, isso não acontece. Existe um chefe algoritmo, vamos chamar assim, que determina se a pessoa está indo bem, se está indo mal, e se ela eventualmente vai ser desligada ou vai ser mantida na empresa. Essa questão é importante dos chefes algoritmos, para usar o teu termo, e vai aumentar com o uso de agentes. Hoje, a gente ainda tem visto a utilização de inteligência artificial de uma forma mais isolada, vamos dizer assim, naquela visão copiloto, a gente pegar os 4 passos que CISA, o Center for Information Systems Research do MIT, coloca para uma organização usar a inteligência artificial. Nesse primeiro degrau, onde está uma boa parte das organizações, nesse modelo copiloto, tem muito gestor usando de uma forma não oficial. São muitas iniciativas isoladas. O custo de entrada para esse tipo de implementação é muito baixo, ao contrário do que aconteceu até agora, quando a gente fala de tecnologia da informação, onde necessariamente deveria existir um envolvimento da área de tecnologia ou, então, pelo menos de uma consultoria, de alguém que conseguisse desenvolver essas soluções. Agora a gente tem uma realidade um pouco diferente e isso está aberto para todo mundo. Está aberto para medir produtividade de quem já está dentro da empresa e está aberto também para ajudar a contratar. Então, de fato, fica uma zona cinzenta ali que as empresas vão precisar, com o tempo, organizar. Não vai ter muito jeito e essas políticas vão precisar estarem abertas para que esses modelos de transparência não sejam questionados pelo próprio mercado. Carlos Aros, falando de modelos de transparência, o rastreamento da produtividade sempre existiu. Os KPIs, OKRs e até medições mais subjetivas foram utilizadas até agora, só que inteligência artificial eleva essa prática a outro nível. Está ali sempre analisando e prevendo comportamentos em tempo real. Se os funcionários sabem que estão sendo monitorados constantemente, até que ponto isso pode afetar criatividade, espontaneidade, bem-estar psicológico e até que ponto pode criar um ambiente com profissionais mais preparados para atender um nível de competitividade maior que o mercado atual tem exigido? Bom, tem um começo dessa história, André, que remonta a um período talvez anterior à própria pandemia, que é um marco importante para essa digitalização do trabalho, que envolve o argumento usado pelas empresas de que estabelecer um monitoramento da produtividade era muito mais do que olhar a produtividade em si, mas entender o nível de satisfação, o nível de cansaço, tinha relação com o bem-estar daquele colaborador, e que isso seria revertido em condições, em processos, na melhoria das condições de trabalho, e etc, etc, e etc. O ponto é que evoluiu-se muito rapidamente de monitorar para entender como essas pessoas estão, para monitorar para entender os limites a que se pode chegar em cada um dos contextos dos diferentes tipos, né, dos diferentes perfis de profissionais dentro das empresas. O ponto sensível nessa história, quando a gente fala sobre transparência, é que os critérios que norteiam os algoritmos, vamos dizer assim, que fazem o monitoramento, ou que definem ritmo de trabalho para gerar demanda, eles não são claros, eles não estão ali colocados de maneira aberta para que possa haver uma espécie de escrutínio público, né? Todo mundo olha e aquilo é submetido a um sem número de critérios. Aqui no Brasil, a gente tem um expediente estranho para uma boa parte do mundo, que é a chamada legislação trabalhista, que tem alguns
expedientes. O Brasil tem uma outra coisa estranha, que não é estranha no resto do mundo, mas é que aqui é bastante ativa e se respalda nessa questão da lei trabalhista, que é a própria sindicalização. Os sindicatos bastante atuantes em algumas áreas, criando mecanismos que muitas vezes inviabilizam a vida do próprio colaborador, né? O sindicato, sob o pretexto de proteger, muitas vezes piora a condição de vida do trabalhador, criando uma série de limitações e de imposições. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem do lado um objeto absolutamente analógico e ultrapassado, e outro absolutamente tecnológico e que não mira necessariamente o bem-estar do trabalhador, a gente tem, como dizia minha avó, o profissional entre a cruz e a cruzeirinha, porque se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon se tornou símbolo desse movimento em função de estabelecer metas e ritmos e rotinas de trabalho superiores àquilo que poderia ser suportado pela capacidade humana. Isso porque, e a discussão a que se chegou lá gerou inclusive um debate para a criação de um projeto de lei, foi a de que eram robôs estabelecendo ritmos para humanos. E imagino que os robôs devam se cansar bem menos do que seres humanos e terem limitações físicas também um pouco maiores, aliás, limitações menores do que os seres humanos. Então, o grande ponto dessa história, André, seja pelo olhar analógico e as regras e o olho que se impõem sobre o trabalhador, seja pelo olhar tecnológico, ou seja por uma visão do cuidado, como era o argumento lá atrás, é o profissional sendo avaliado sob um sem número de critérios, muitos deles que invadiriam, sob alguma perspectiva, as legislações vigentes em boa parte do mundo, no que diz respeito à proteção de dados pessoais, um monitoramento excessivo, quase um Big Brother da vida desses profissionais, limitando a capacidade de estabelecer o chamado ócio criativo, né? Aquela pausa para o cafezinho que você levanta, vai lá, conversa com alguém, volta, porque você tem que entregar alguma coisa, criando um processo em que o camarada se sente vigiado, portanto, ao ser vigiado, ele limita as possibilidades de exercitar o erro, eventualmente, né, a tentativa e erro que podem gerar novas oportunidades, e você cria um ambiente de alta pressão, que vem sendo colocado também como um fator importante para o grande número de casos de doenças relacionadas à saúde mental, né, burnout e afins, porque se cria um ambiente de pressão muito grande. As pessoas passaram, ao momento em que começaram a ter que responder a esses indicadores de maneira pouco clara para elas, em um ambiente de isolamento, como o do home office, ainda há muita gente trabalhando no home office, monitoradas o tempo todo, marcando entrada, marcando saída, sendo ali vigiadas, entregando performance num volume talvez maior do que seria possível com as condições que as empresas oferecem, elas passaram a chegar às situações limite. No caso da Amazon eram problemas físicos, mas a gente tem notado, e os relatórios aí de saúde mental que têm sido divulgados mostram que a gente não retrocedeu. A gente, pelo contrário, vem avançando cada vez mais. Muito por causa desses estímulos, uma fatia muito grande por causa do papel nocivo que as redes sociais cumprem sobre as vidas das pessoas, entre outros fatores. Rafa, tem uma questão sobre essa implicação do uso de inteligência artificial na saúde mental, especialmente nesse momento que o mundo vive crises de ansiedade, depressão, e uma visão que tem também a ver com a quantidade de empregos, corte de vagas e toda essa pressão por aumento de produtividade. Então tem muita coisa, muitos argumentos para a gente ver o copo meio vazio, mas tem também alternativas, caminhos e possibilidades da gente ver o copo meio cheio. Uma delas é a crença de que o monitoramento da produtividade não serve apenas para medir o desempenho individual, mas que ele pode ser usado
para que a tecnologia otimize os fluxos de trabalho, redistribua tarefas de maneira mais equilibrada, crie um ambiente colaborativo com os algoritmos fazendo o meio de campo entre os colaboradores. Até que ponto você enxerga essa abordagem estimulando uma cultura mais colaborativa e eficiente, onde os times trabalham de forma mais integrada? Você usou uma palavra-chave, André, que é time. E minha preocupação é que não haja esse sentimento de time, esse espírito coletivo. Então, o que a gente está falando aqui tem como um pouco como base o conceito de modernidade líquida do Bauman, em que você muitas vezes substitui coisas que vão durar mais, que têm lá seus problemas. É difícil você ter relacionamentos de longo prazo, você tem que encarar determinadas dificuldades, mas você quer manter aquele relacionamento, você tem um objetivo de longo prazo, e hoje você tem uma sociedade que, como eu falei, quando todo mundo vira um número, um dado, você descarta, entra um e sai outro. Então, a visão que eu diria positiva, como você está propondo, seria que as empresas trouxessem esse espírito de equipe novamente para o centro da discussão. Olha, aqui somos todos uma equipe, fazemos parte de um projeto que tem tal objetivo. E a gente quer chegar lá. Vamos juntos nessa? E aí sim, você usa essas ferramentas para dar potencialidade para que cada trabalhador se desenvolva rumo àquele projeto inicial, aquele objetivo que foi deixado claro. Aí eu acho que faz todo sentido, André. Inclusive, tirando do ombro dos trabalhadores uma parte toda braçal, burocrática, automatizável que existe hoje, e a inteligência artificial, os agentes de IA, estão chegando fortemente para livrar os trabalhadores, muitas vezes, dessa parte que não é tão criativa como o Aros estava falando. Isso liberaria os trabalhadores para que tivessem um respiro, para pensar em problemas, soluções para problemas complexos, para criar dentro de uma ótica ali, usando o que seria esse ócio criativo também que o Aros citou. Eu acho que aí sim, só que, novamente, eu faço a ressalva, pergunto para você que está nos ouvindo, quantas vezes você já não ouviu a promessa do tecnosolucionismo de que em algum momento as máquinas nos ajudariam a tirar o trabalho da frente e a gente teria um tempo livre muito maior. Haja vista a discussão toda que está tendo aqui no Brasil, se é um trabalho a jornada 6-1, 4-3, todo mundo imaginou em algum momento que a gente diminuiria o ritmo de trabalho porque as máquinas assumiriam essa parte braçal que eu estou falando. A pergunta novamente, quantos de nós passamos a trabalhar menos nos últimos 10, 20, 30 anos? Ou continuamos trabalhando a mesma carga horária, só que com muito mais produtividade, e cada lacuna que entra, as empresas colocam para que usam, preenchem essa lacuna para que você faça mais tarefas. Então, essa discussão que é antiga, ela começa a ficar cada vez mais pressionada sob essa ótica da inteligência artificial. E aí fica uma outra ressalva. André, eu escrevi um artigo para a Technology Review, para a nossa revista, mostrando essa comparação desigual. Humanos e máquinas. Você não vai competir com uma IA, não tem como, elas estão cada vez mais aceleradas, elas entregam cada vez mais coisas sofisticadas, e é muito desumano você querer comparar um cérebro humano com uma máquina. O ideal, e o que a gente observa, inclusive em algumas pesquisas do próprio MIT, é que essa colaboração, esse ser híbrido, vamos chamar assim, humano-máquina, deixando a máquina realmente para fazer essas tarefas mais automatizáveis, mas o humano ali, um lado mais criativo e pensamento complexo, essa parceria é o que vem dando certo. Não sei o que vai acontecer mais para frente, mas hoje o desenho é esse. Mas, novamente, é preciso que haja uma estratégia coletiva de time em que cada pessoa não se sinta um número, uma peça monitorada. Se ela se sentir parte de um time com uma segurança para desenvolver o seu potencial, todas essas ferramentas, inclusive os números, que chegam ali, que a pessoa pode falar, eu podia estar fazendo mais aqui, eu podia estar rendendo mais ali. Se a gente usar isso de uma maneira proativa, eu acho que faz muito sentido. Aros, falando sobre o que faz sentido, quero te pedir para olhar para o futuro. À medida que essas coisas vão evoluindo, a tendência é que o monitoramento no ambiente de trabalho se torne mais sofisticado, que acabe prevendo comportamentos e ajustando esse modelo de demandas em tempo real. Ele pode ajudar também gestores
a dimensionarem as equipes de maneira correta, toda aquela história do estou trabalhando demais, mas não consigo mostrar isso para o meu chefe, de alguma forma pode ser atenuada, fica mais fácil mostrar o que você está fazendo e mais fácil para que se peça headcount em alguns momentos. Por outro lado, quem está ali dando aquele miguezinho básico fica com um problema. Tem uma série de ajustes que vão acontecendo. A gente vai vendo um movimento crescente em defesa da autonomia e do bem-estar dos trabalhadores. Realmente, especialmente desde a pandemia, o mundo ficou ainda mais maluco do que costumava ser e a gente vai precisar buscar esse equilíbrio. A minha pergunta para você é fácil, Carlos Aros. A gente vai chegar a um modelo onde o monitoramento trabalha a favor dos funcionários, oferecendo mais flexibilidade e personalização, ou você acha que ele vai sempre ser visto como uma forma de controle? Eu vou dizer que ele sempre vai ser visto como uma forma de controle. Eu acho que dá para ver o copo meio cheio. Eu acho que dá para ver o copo meio cheio. Entendendo que dentro de um determinado contexto, as organizações passam a perceber que, assim como a noção de segurança, quando a gente leva isso para o mundo da cibersegurança, já de algum tempo abandonou-se a ideia de controle 100%, mas de monitoramento 100%. A importância de ter a informação para saber como agir e não usar essas informações para, a cada segundo, travar e brecar avanços e a possibilidade de se resolver as coisas sob uma outra ótica, né? Eu acho que aqui, nesse caso, o que a gente busca e que deveria ser o ponto de equilíbrio é justamente essa história de converter o controle em monitoramento. Monitoramento gera insights, insights geram análises, análises geram saídas e respostas para um sem número de questões que podem vir a surgir. E o que a gente tem hoje dentro desse modelo é uma infinidade de dados e que talvez as empresas, algumas delas ainda viciadas nessa ideia do controle, eu tenho que ter o cara ali de tal hora, ele tem que me entregar X coisas dentro dessa jornada, etc. Essas empresas estão olhando os dados e fazendo a seleção dos dados pelos motivos errados. E isso leva a escolhas de informações, né, a seleção de informações equivocadas também. E talvez, a partir do momento em que uma nova cultura começa a se desenvolver e algumas empresas começam a trabalhar isso dentro de uma nova lógica, isso possa mudar. Vai mudar na integralidade? Não, porque lá na ponta o que as empresas querem é o resultado, e o resultado melhor do que o anterior. E melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e pronto. E para isso, necessariamente, você precisa ter uma cobrança, você precisa ter métricas e estabelecer parâmetros muito mais fortes e que sejam focados nessa busca por esse resultado. O grande pulo do gato aí, talvez, André, seja no cruzamento dessas informações, em que mais adiante a gente possa converter essas informações e conectar essas informações a dados mais amplos. Hoje isso acontece em uma pequena escala, então eu vou conectar dados de saúde, vou conectar os dados de performance, e aí a partir daí eu vou entender como eu posso reduzir danos a esses profissionais. Isso já acontece de maneira muito pequena, foca ainda o resultado financeiro. Quando a empresa olha a saúde do colaborador a partir desses dados que ela coleta, ela não está olhando a saúde do colaborador especificamente, ela está vendo lá na frente a redução do indicador que é o gasto com problemas de saúde desse colaborador, afastamento, gastos com tratamento e afins, o que é legítimo também sob a ótica da empresa. Mas a gente nunca vai ter um olhar 100% para esse colaborador, isso é uma ilusão. É importante a gente entender que, na média, a gente vai tirar benefícios para esses colaboradores e benefícios também para a empresa. A busca é por uma balança que esteja mais equilibrada e não pendendo só para um lado. Mas dificilmente a percepção será a de que será outra que não a do controle. Porque no fim do dia, toda vez que eu estou olhando alguém ali, estou monitorando alguém, por mais que eu não vá atuar de maneira a reprimir ou a oprimir, ou o que quer que se queira, eu vou estar controlando. O monitoramento é, por si só, uma forma de controle.
menos ostensivo, menos criador de barreiras, mas é controle. E isso tudo gera percepção sobre essas pessoas e pode ser nocivo dentro de alguma medida. Bom, é isso. Tá na hora de virar a chave. Quero saber do Rafael Coimbra. Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, num equipamento que fica de olho na gente e que agora está lançando uma funcionalidade. Estou falando do Word, que é um projeto que tem como um dos cofundadores o Sam Altman, o mesmo cara que está à frente, né, o CEO da OpenAI, do ChatGPT. A gente já falou muito sobre, no início do projeto, chamava-se WorldCoin, a gente já gravou podcast lá atrás, depois eles se transformaram em Word, e é aquela iniciativa em que eles colocaram ali umas órbitas do tamanho de uma bola de basquete para escanear a íris das pessoas, e aí você recebe uma criptomoeda feita por eles de volta, e deu uma polêmica aqui no Brasil, não só aqui, mas em vários países. Aqui, inclusive, foi proibido, né, foi bloqueado por conta da nossa legislação aqui, de que estaria ali, eles estariam, essa oferta de moedas estaria contrariando a nossa lei e coletando biometria das pessoas. Eles alegam que não. Polêmicas à parte, a notícia é a seguinte, André, eles lançaram agora o World Chat. Vai funcionar mais ou menos ali como um WhatsApp deles, em que as pessoas vão poder se comunicar. Tem os verificados, então quem já passou por esse escaneamento está ali, são cerca de 11 milhões de pessoas que já passaram por essa identidade biométrica, e tem mais ali uns 13 milhões que são pessoas que vão interagir, não vão ter esse selo de verificado e vão poder interagir. Obviamente, no início, eu imagino que eles vão trocar muito essas moedas, tem um mercado paralelo para trocar moeda, mas a ideia da plataforma é que isso se expanda e que essas pessoas resolvam um grande problema nessa tecnologia, que é como saber que alguém é alguém, que é uma pessoa de verdade e não um chatbot, alguma coisa criada por uma inteligência artificial, por exemplo. Esse é um desafio. Eu não sei se, e acho que não vai dar certo enquanto plataforma. É muito difícil hoje você fazer com que milhões e milhões de pessoas migrem para uma plataforma. Imagina todo mundo sair do WhatsApp e para esse Word Chat, ou sair dessa plataforma, ou de um X, né, de um Twitter, e ir para essa plataforma. Acho muito difícil que isso aconteça. De qualquer maneira, é interessante ver como a movimentação vai se dar, e aí eu acredito que essa tecnologia, se der certo, nesse laboratório que eles estão fazendo ali em menor escala, ainda que com milhões de pessoas, essa tecnologia pode eventualmente ser vendida, transferida, incorporada por outras empresas que já estão estabelecidas, mas que continuam enfrentando esse problema de saber que alguém é alguém de verdade e não uma fraude na internet. Vou ficar de olho nessa tecnologia para ver o que vai dar. E você, Carlos Aros? André, de olho em um relatório que foi divulgado há poucos dias pelo Google, e que trata do uso, as denúncias que foram recebidas pela plataforma. E aí é um relatório até complexo, porque essas informações poderiam já ter sido verificadas pelo Google, mas ele dá um número total e não diz quantas foram avaliadas ou não. São mais de 300 denúncias ao longo de um período aí de 10 meses, citando o uso da inteligência artificial do Google para a criação de conteúdos relacionados a terrorismo e abuso infantil. Esse relatório só diz respeito a um único país, a Austrália. Então, se a gente escalar isso para o globo, a gente talvez tenha um número incrivelmente maior. Isso foi divulgado pela Comissão Australiana de Segurança Eletrônica. Esse relatório está circulando aí já faz alguns dias. Algumas pessoas que tratam do tema, sobretudo do caso do abuso infantil, bastante alarmadas e falando sobre os riscos de tudo isso e reiterando que já havia uma associação da IA, o potencial do uso da IA com esse tipo de conteúdo que, no limite, está relacionado ao cometimento de crime, né? Pornografia com deepfake e afins. Esse relatório é um primeiro insight, segundo as autoridades lá da Austrália, que podem gerar uma visão global sobre o tema. Então, a expectativa é de que o Google libere, junto aí das autoridades, mais informações a respeito disso em âmbito global. O grande detalhe disso tudo
é que o Google diz que a empresa não permite a geração ou a distribuição de conteúdo relacionado à facilitação, a qualquer tema relacionado ao terrorismo, à exploração ou abuso infantil ou qualquer outra atividade ilegal. Mesmo assim, foram mais de 200 as denúncias de conteúdos gerados a partir da inteligência artificial do Google, o tal do Gemini, que está relacionado e que estão sendo agora investigadas. Esse é um tema, André, dos mais sensíveis, porque ele entra naquela história que a gente já discute há bastante tempo, que é o quão nocivo pode ser o uso mal intencionado dessas ferramentas, né? Existe um receio de que as plataformas não estejam suficientemente preparadas para mitigar o mau uso dessas tecnologias. Então, a gente fala sobre ChatGPT e a OpenAI, que de alguma maneira não responde de forma clara a reclamações a respeito do tema. Agora o Google também dizendo que não acontece, mas com algumas denúncias registradas, algumas centenas de denúncias registradas e tal. E aí isso leva a uma preocupação grande. Algumas entidades que tratam do assunto têm participado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, de audiências e de debates, fóruns, sobre a questão relacionada à segurança no que diz respeito à inteligência artificial e os impactos deste uso nocivo aí por criminosos. Mas a grande frustração é a de não haver ainda uma resposta suficientemente boa para esse tipo de questão. Bom, é isso, tá na hora. Antes da gente se despedir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem. Grande abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Até semana que vem com mais notícias sobre o mundo tecnológico. Lembrando que temos uma nova edição fresquinha que acabou de sair sobre robôs. Se você gostou desse tema aqui, você provavelmente vai conviver com alguns robôs em breve. E é bom se ligar no que está acontecendo no mercado dos robôs e humanos. Até lá. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, e eu me junto ao Rafa no coro sobre esta edição Robôs. Está bem bacana, uma discussão muito legal, uma linha do tempo sobre a evolução dos robôs na nossa vida e com algumas percepções diferentes, né? A gente faz leituras, às vezes, pré-concebidas sobre os robôs, mas a verdade, André Miceli, é que eles estão entre nós de maneiras mais diversas do que nós somos capazes de medir. E está tudo lá nessa edição. Faço votos para que você assine e confira. Um abraço, até a semana que vem. É isso, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil e a gente segue falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.